Bonjour, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Canais, pontes, monumentos, museus, residências estreitas, mix de estilo, bicicletas e elementos socioculturais próprios são a marca registrada de Amsterdã, capital dos Países Baixos, 3 horas de trem distantes de Paris. Num passeio bate-volta de um dia é possível conferir um pouco da singularidade neerlandesa. Amsterdã foi fundada no século XIII, começou como uma pequena vila de pescadores, foi construída sobre ilhas, expandiu-se até virar metrópole. O rio Amstel é o principal rio de Amsterdã e também dos Países Baixos. O seu nome originou o nome da capital neerlandesa, Amstel, que no holandês antigo significa área com água em abundância. Amsterdã é a capital do Reino dos Países Baixos, também conhecido como Holanda desde 1983 após revisão constitucional. O Reino dos Países Baixos é composto por Países Baixos, 12 províncias, Curaçao, Aruba e São Martinho, na ilha de São Martinho. E você sabe o porquê do nome Países Baixos? Então, a Holanda é um país de baixa altitude, com cerca de 27% de sua área e 60% da sua população situados abaixo do nível do mar. Parte do território foi obtida graças à recuperação de terras por meio de um sistema de muros de contenção, reservatórios, dutos e bombas e estruturas hidráulicas artificiais. Começamos nosso passeio na região dos museus. Amsterdã possui em média 50 museus. O Museu Van Gogh é o museu mais visitado. Expõe aproximadamente 200 obras do pintor, organizadas de acordo com as etapas da sua vida. Ao lado do Museu Van Gogh está o Museu Moco, dedicado à arte moderna e contemporânea. Mais ao fundo está o Rijks, o Museu Nacional da Holanda. Este museu reúne a maior coleção de arte holandesa do mundo. É visitado por cerca de 2 milhões de pessoas ao ano. Em Amsterdã tem ainda a Casa-Museu de Rembrandt, lugar onde o pintor viveu e criou diversas obras, sendo um dos artistas mais importantes da história. Com planejamento, é possível incluir um dos mais frequentados museus, ou por que não, um museu insólito, como o Amstelkring. É um dos museus mais antigos de Amsterdã. Ele esconde uma das primeiras igrejas clandestinas, a Nossa Senhora do Sótão. Os canais e pontes de Amsterdã são patrimônio mundial da Unesco. A rede de canais, planejada a partir do século XVII, foi expandida com o aumento da população. Os canais deram sobrevida a Amsterdã, que está a 2 metros abaixo do nível do mar. Em números, são 165 canais e mais de 1.200 pontes. Vondelpark é o nome do mais famoso e frequentado Parque de Amsterdã. Opção de passeio agradável para sentir o clima da cidade e incluir no roteiro. É uma homenagem ao dramaturgo e poeta neerlandês Joost van der Walden, que viveu nos Países Baixos no século XVII. A construção do parque começou em 1864, por iniciativa de particulares. Até 1900 era um ponto de lazer para os mais ricos. A bicicleta contribuiu para a democratização do Vondelpark, que se abriu a visitantes e todas as classes sociais. Aliás, a bicicleta é um dos símbolos nacionais dos Países Baixos. Estima-se que o número de bicicletas é maior que o número de habitantes do país. As cidades são adaptadas ao uso da bicicleta, mas nem sempre foi assim. O estímulo à sua prática é resultado de escolhas políticas tomadas na década de 1970.
Em 1971, na Holanda, o número de vítimas rodoviárias atingiu um triste recorde: 3,3 mil mortes, incluindo 400 crianças. Foi isso que levou um grupo de cidadãos a agir. Seus integrantes manifestaram-se de bicicleta, ocuparam locais onde ocorreram muitos acidentes e fecharam ruas ao trânsito para que as crianças pudessem brincar ao ar livre com mais segurança. Os prédios estreitos do miolo histórico, uns colados aos outros, não são necessariamente pequenos. A sensação de inclinação e de que estão tortos é devido ao solo úmido. Muitos estão assentados sobre estruturas de madeira que se alteraram com o tempo. Tem estilo gótico, renascentista, moderno e contemporâneo. Na Idade Média, de um modo geral, as residências holandesas eram de madeira. Somente conventos, igrejas e mosteiros poderiam ser feitos de pedra. A madeira foi proibida em 1669 devido a uma série de incêndios e o tijolo passou a ser o principal material utilizado. A cidade progrediu e passaram a surgir habitações à beira dos canais. Essas casas ficavam em ruas bem estreitas e serviam aos mais ricos. Os ganchos fixados no alto dos edifícios servem para facilitar o transporte de mudanças e de entulhos e materiais de construção em caso de obras. Especialistas afirmam que Amsterdã é uma cidade que tende a afundar. Muitas casas foram ficando inclinadas devido à forte umidade do solo. As estacas de madeira que suportam a cidade têm entre 12 e 20 metros de comprimento e servem de sustentação. Esse método funcionou por anos, mas as fundações não seguem estáveis com o passar do tempo. Por isso, a preocupação de autoridades locais em reforçar e renovar essas estruturas. Estamos em frente à casa onde morou Anne Frank. Annelies Maria Frank foi uma adolescente alemã de origem judia, vítima do Holocausto. Morreu com 16 anos e escreveu um diário durante a ocupação alemã nos Países Baixos. Anne Frank tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma de seu diário. Filha de Otto e Edith Frank, a família de Anne mudou-se para Amsterdã em busca de oportunidades. Com a ocupação nazista, a vida na Holanda começou a endurecer a partir de 1940. Os judeus não podiam visitar parques, cinemas ou lojas que não fossem exclusivas de judeus. Anne e a irmã Margot tiveram que frequentar escolas separadas das demais crianças. Em 1942, o pai de Anne Frank mobiliou um esconderijo no anexo de suas instalações comerciais. Ao todo, 8 pessoas distribuídas em 2 andares, cujo acesso não era visível.
A única forma de entrar no esconderijo era pela entrada secreta, escondida atrás da estande giratória. Anne Frank passou 761 dias no anexo secreto. O esconderijo foi descoberto em 1944 e Anne Frank e a família foram deportados para Auschwitz. Anne, Margot e sua mãe foram enviadas para campos de trabalhos forçados para mulheres. Otto Frank acabou em um acampamento masculino e voltou para a Holanda em 1944. Anne e a irmã morreram de exaustão em Bergen-Belsen, após a contaminação por tifo. O diário foi escrito entre 1942 e 1944 e foi publicado póstumamente em 1947. Em 1960, o esconderijo tornou-se um museu, a Casa de Anne Frank. Agora algumas curiosidades sobre a Holanda. A capital dos Países Baixos é Amsterdã, mas a sede do governo fica na cidade de Haia. O país tem rei, é uma monarquia constitucional parlamentar democrática. A língua oficial é o neerlandês, mas boa parte da população fala inglês, alemão e francês. O país é membro da União Europeia desde 1957 e a sua economia é moderna e industrializada, principalmente nos setores eletroeletrônico, petroquímico e de alimentos. Destaque na produção agropecuária, sendo a Holanda um dos líderes na exportação de flores e grande produtor de leites e derivados. Em média, os neerlandeses são os mais altos da Europa. Os homens, 1,83 m e as mulheres, 1,71 m. A Holanda tem o hino mais antigo do mundo, composto em meados do século XVI em homenagem a William de Orange. Os neerlandeses comemoram o Natal durante os dias 25 e 26 de dezembro, mas a troca de presentes é feita no dia 5 de dezembro, dia de São Nicolau. Naturismo, casamento gay, uso da maconha, aborto, eutanásia e prostituição são autorizados na Holanda. Estamos na Praça Dam, onde ficava a primeira represa do rio Amstel no século XIII. Nela estão o Palácio Real, que já foi prefeitura e hoje é usado para eventos da monarquia, e o Monumento Nacional, obelisco em homenagem aos soldados que morreram na Segunda Guerra. Tem ainda a Igreja Velha aqui perto, como opção para enriquecer o roteiro. De 1302, é o edifício mais antigo da cidade. Aqui ao lado está o Bairro Vermelho, região de Amsterdã que se destaca pela quantidade de cafés para consumo de maconha e vitrines com prostitutas, um local que não pode ser filmado. Nos Países Baixos, a exposição de prostituta em vitrines é legal desde 1911. As mulheres do Bairro Vermelho alugam as vitrines e pagam os impostos. O uso de drogas é ilegal, mas há flexibilidade em relação à maconha. Os coffee shops são cafés onde é possível fumar maconha. Foram criados em 1976. Desde maio de 2023, é proibido consumir cannabis pelas ruas do centro de Amsterdã. Estamos ao final do nosso passeio com informação de um dia em Amsterdã. Ao fundo, a estação de trem que nos levará a Paris. A estação central de Amsterdã foi inaugurada em 1889 e é uma obra do arquiteto Pierre Coulpier, também responsável pela criação do Rijksmuseum. Esperamos que tenham gostado do bate-volta. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaio e passeios a pé com informação e fotos no @ParisDoMeuJeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!